O Bolsonaro pode ser solto? Eu vou falar as razões pelas quais o STF não vai mais soltar o Bolsonaro neste momento e vamos falar sobre o futuro. Pode ser solto? O Bolsonaro está preso, a primeira turma manteve a prisão dele por unanimidade, o que não é surpresa para ninguém depois que o Fux saiu da turma. Se o Fux estivesse lá, ia ser uma decisão não unânime, ia dar 4-1, mas com o Fux tendo saído, estava na cara que ia dar 4-0. Agora o STF ele não vai mais soltar o ex-presidente nesse momento e eu vou te explicar as razões disso em 3 pontos. Primeiro, mostrando para você o que os advogados do Bolsonaro disseram para rebater completamente o Moraes. Segundo, por que mesmo com fortes argumentos o STF vai manter o Bolsonaro preso nesse momento. E terceiro, qual que é o cenário em que o Bolsonaro pode ser solto no futuro. Bora lá então para o nosso primeiro ponto. Nós já sabemos das razões do Moraes para prender o Bolsonaro, afinal, não se fala de outra coisa nas redes sociais, na imprensa, desde que a prisão aconteceu no sábado de manhã. Mas e a defesa do próprio Bolsonaro, hein? O que ela disse sobre isso? Considerando a história da tornozeleira, considerando a questão dos remédios, considerando que o Bolsonaro ele não tentou fugir da casa onde ele cumpria a prisão domiciliar, a defesa do Bolsonaro disse o seguinte, confere aí comigo, ó. Nada, na ação descrita nos documentos produzidos pela SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nada narra uma tentativa de fuga ou de desligamento da tornozeleira eletrônica. Muito pelo contrário, expõe um comportamento ilógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos pelo Bolsonaro, sua idade avançada e o estresse a que está inequivocamente submetido. Foi o que argumentaram os advogados. Então, gente, os advogados de defesa, eles foram com uma estratégia de dizer que houve uma confusão mental causada pelos remédios. Mas Moraes, evidentemente, não aceitou essa justificativa, afinal, ele não aceitaria nenhuma justificativa. Mas é importante dizer que os advogados, eles não tiraram isso do nada. Isso foi baseado no que disseram os médicos do ex-presidente, que disseram exatamente o seguinte aqui ó, no boletim médico. Disseram que ele apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento pregabalina. O certo agora seria o ministro ouvir o que disseram esses médicos, pedir uma perícia ou então a posição de especialista, justamente para comprovar o que eles alegaram ou para desprovar o que eles alegaram. Mas vocês acham que o Alexandre de Moraes ele vai ter essa boa vontade e vai entrar no debate sobre as questões médicas? Ah, gente, sendo realista, dificilmente. E vamos para o nosso segundo ponto, olha, sobre por que o STF vai manter o Bolsonaro preso nesse momento. Aliás, isso já se confirmou, né? A decisão de Moraes de prender o Bolsonaro ela foi confirmada por unanimidade na primeira turma do STF. Nada de novo nesse fronte até aí. Os integrantes da primeira turma, vamos lembrar quem são: Zanin, Dino, Carmen Lúcia, eles são completamente subordinados ao Moraes, que é o quarto integrante, e a quinta cadeira está vaga, esperando aí a aprovação do indicado por Lula no Senado. Vamos falar disso aqui também várias vezes. A gente precisa acompanhar essa questão, é importantíssima e vai definir o que vai acontecer nas próximas décadas no STF, vai afetar a nossa vida diretamente. Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto. Um levantamento do jornal O Globo, inclusive, demonstrou que 95% das decisões do Moraes, elas são referendadas na primeira turma. Olha aí, ó. Deixa eu diminuir aqui, olha aí, ó. Primeira turma manteve o Bolsonaro preso preventivamente, mas olha aqui essa pesquisa, ó. Primeira turma do STF seguiu o Moraes, relator da trama golpista, em 95% dos processos criminais, gente. Eu fiquei até surpreso que não é 100%. Você também? Conta aí pra mim nos comentários. Você também ficou surpreso que não é 100%? Afinal de contas, é o grupo mais lulista do STF, sempre votando de modo alinhado aos desejos do presidente Lula dentro da Suprema Corte. Existe uma aliança aí deles contra o bolsonarismo. Só aí já teria a maioria para a manutenção da prisão, ainda que a Carmen Lúcia votasse contra, o que a gente sabe que dificilmente aconteceria. Ela é muito ligada ao Gilmar Mendes, é muito deferencial em relação a ele. E agora, gente, vamos para o terceiro ponto que eu prometi para vocês. Existe algum cenário, Deltan, em que a soltura do Bolsonaro seja possível? Antes de te contar isso, ó, vou te pedir aqui, senta o dedo aí com força no like, se inscreve aqui no canal para a voz da nossa indignação conjunta chegar cada vez mais longe e presta atenção aqui no seguinte.
Só tem um cenário possível em que isso vai acontecer, em que o Bolsonaro vai ser solto, gente. E é um cenário de piora do quadro de saúde do Bolsonaro. É algo que ninguém quer, mas é o que pode conduzir ele, por outro lado, a uma soltura, a uma libertação, uma prisão domiciliar. Essa é a única maneira do Moraes soltar o ex-presidente, porque de outra forma, o Bolsonaro ele vai continuar preso e ele vai cumprir a sua pena definitiva em prisão. Ainda que possa ser algum tipo de prisão diferenciada na Polícia Federal ou no Exército. Mas uma piora na saúde do Bolsonaro vai criar um ônus gigante para o Moraes e para o STF, que não vão querer correr o risco de serem responsabilizados por algo mais grave que aconteça com ele, como foi com o Crezão, que morreu na cadeia implorando para ser solto e receber um tratamento de saúde em um hospital, com até parecer favorável do Ministério Público. Até mesmo, gente, porque caso a situação de saúde do Bolsonaro piore muito, vai haver com certeza uma grande comoção pública. E a gente sabe que se tem algo que político, até político de toga, leva a sério, são as críticas a eles na imprensa. As poucas que nós ainda vemos. O Moraes ele já deu vários exemplos de que quando a coisa aperta contra ele na imprensa, aí ele faz um leve recuo para fazer as críticas cessarem, diminuírem, para que os jornais voltem depois a elogiá-lo novamente como o salvador da democracia. E agora eu quero ver a sua opinião. Você acha que tem alguma outra chance de o Moraes soltar o Bolsonaro? O que você acha que deveria ser feito pela direita, hein? Conta aí pra gente nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos, um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Pois é, tô lendo aqui esse voto do ministro Flávio Dino, votou muito rápido, né? Assim que foi aberto o sistema, a gente teve o voto do ministro Alexandre de Moraes e na sequência o ministro Flávio Dino, Estevão, que só pelo fato dele ter escolhido inserir o voto dele por escrito, já é para mostrar a linha de argumentação sustentando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como Moraes fez, ele faz todo um histórico que tem muita relação, inclusive, com todo o processo da trama golpista, porque ele vai falando dos elementos que demonstram forte vínculo da organização criminosa com os acampamentos do 8 de janeiro. Então ele vai fazendo todo esse histórico para, diante disso, votar pelo referendo integral da decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes com a decretação da prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Então é importante, eu como psiquiatra, e só estou aqui nesse papel, alertar a audiência, sim, que as pessoas fazem muitos surtos, às vezes são surtos duradouros, permanentes, às vezes são surtos breves. Agora, no caso do presidente, tem um fator assim que é importantíssimo que a audiência me entenda. Ele vem vivendo um estresse muito intenso e há muito tempo. Isso só é suficiente, às vezes, para tirar a pessoa, né, do seu juízo crítico normal. Só estresse excessivo. Ele tem sequelas da doença física, da cirurgia, então assim, ele é um homem que está vivendo sob intenso estresse e quando é preso, se isola, tudo isso piora. E a mente humana, ela acaba trazendo problemas. Ele também não vinha dormindo. Evidente, quem está vivendo essa intensidade de ansiedade, de estresse, não dorme na tarde. Eu, às vezes, diante de pequenos estresses da minha vida, eu perco o sono. E tu também deve perder o sono. Quantas pessoas que estão nos ouvindo sabem o que eu estou dizendo. Então, talvez o que o presidente, o ex-presidente precisaria ter era um bom acompanhamento psiquiátrico para diminuir a ansiedade dele. Eventualmente ele está com essas coisas que a gente chamaria persecutórias, paranoides, achando que estava sendo gravado ali na tornozeleira eletrônica. São sinais evidentes de que alguém perdeu o juízo crítico. E quando a pessoa perde o juízo crítico, nós chamamos na psiquiatria que ela fez um surto psicótico, um surto de loucura. E às vezes o surto é curto. E num surto desses as pessoas fazem bobagem, matam alguém, brigam no trânsito e depois
ficam muito chateados. Então, que bom que vocês me chamaram. Eu achei que era importante eu estar aqui com vocês para explicar isto. Ou seja, a saúde mental, Natália, ela é muito desprezada. Nós só olhamos para a saúde mental quando ela falta. Nós temos que levar em consideração que ele é um homem que quase morreu, uma facada, que vem metido com a justiça há muito tempo, que estava preso em casa. Então, o grau de ansiedade dele é muito elevado. Então, qualquer empurrãozinho faz com que ele tenha um surto. Essas medicações podem ter sido um empurrãozinho que funcionou para ele, mas não vai funcionar para a maioria das pessoas que não tem, talvez, essa inclinação de serem mais desconfiadas. Então, isso é uma característica, segundo tu levantasse, talvez da personalidade. Eu não conheço o Bolsonaro para poder fazer um juízo crítico, mas cada um de nós, Natália, tem característica de personalidade. A pessoa pode ser obsessiva, que quer tudo no lugar, arrumadinho, não pode mexer. A pessoa pode ser mais abatida, um pouco depressiva. A pessoa pode ser mais eufórica. A pessoa pode ser mais explosiva. A pessoa pode ser mais desconfiada. São características da personalidade de cada um de nós. Pode ser mais narcisista. Todos nós carregamos esses traços de personalidade na nossa cabeça. Se esses traços de personalidade ficam muito fortes, Natália, nós começamos a sofrer